E aí, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar um novo bimestre, isso mesmo! Agora nós estamos no livro número 4. Vem comigo, vamos estudar um novo conteúdo. E, para começar, lá no seu livro tem essa figura aqui, ó, acompanha comigo. Eu tenho 136 de altura, só não sei se são metros, centímetros ou milímetros. E agora? Aí ele raciocinou, bom, se fossem milímetros, eu seria aproximadamente do tamanho de uma ferramenta, uma chave de fenda? Acho que não, né? Se fossem 136 metros, ele poderia ser mais alto que um prédio de vários andares? Então não pode ser nem milímetros e nem metros, né? Só pode ser o quê? Isso mesmo, centímetros. Agora olha aqui. Essa régua aqui, ó, tem um pouco mais que 10 centímetros. E olha aqui, essa nomenclatura aqui, ó, decímetro, você já escutou? Já usou antes? Ainda não? Tá, mas eu já adianto para você. Essa palavrinha decímetro corresponde a 10 centímetros. Então é assim que a gente vai trabalhar. Olha só, bem aqui, ó, nesse balão. Quilômetro, metro, alguma coisa que está aí no meio do caminho, centímetro e milímetro. Qual deve estar faltando? Isso mesmo, o decímetro entraria aqui. Mas não são as únicas medidas aí de comprimento, existem outras. Eu trouxe aqui um material, você já vai ver daqui a pouquinho, tá? Aqui, ó, qual é a ideia na hora de eu transformar aí as unidades de medida de comprimento? Eu vou multiplicar por 10 se eu quero transformar uma unidade de medida grande em menores, tá? De metros para decímetros eu vou multiplicar para 10. Por quê? Porque 1 metro equivale, é igual a 10 decímetros. 1 decímetro equivale a 10 centímetros e assim por diante. Mas, professora, e de metro para quilômetro? Será que a diferença vai ser de 10 também? Vamos pensar. Você acha que 10 metros equivale a 1 quilômetro? Pensa. Quanto que tem aí, ó, de distância da sua casa até o endereço da escola? Alguns quilômetros, talvez? Muitos metros, com certeza? Vamos entender melhor. A questão é a seguinte, entre o quilômetro e o metro, nós temos essas duas outras unidades de medidas aqui, que são decâmetro e hectâmetro, ok? E aí, 1 decâmetro equivale a 10 metros, assim como 10 decâmetros equivalem a 1 hectâmetro. E é por isso que quando nós vamos transformar de metro, que é a unidade ali que a gente normalmente usa mais, para quilômetro, eu não posso usar essa base 10 que nós estávamos usando antes para transformar metro para decímetro, decímetro para centímetro. Por quê? Aqui a diferença é só de 10. Mas ó, olha aqui, ó, do metro para o quilômetro. Viu como a diferença aumentou? Então não são 10, são quantos então, professora? Você pode estar me perguntando. Vamos ver. De metro para decâmetro, 10. De metro para hectâmetro, 100. E de metro para quilômetro, 1000. Ah, entendeu agora? E é por isso que a gente já vai direto por 1000, porque normalmente a gente pula esses dois que a gente não usa tanto, né? Talvez na agricultura seja mais comum, para nós nem tanto. Então vamos ver aqui, ó, outros exemplos. Voltando aqui. Neste exemplo aqui, que tem lá no seu livro, você vai ver uma dica bem legal para você transformar essas unidades de medida de comprimento, que é o quê? Deslocar a vírgula. Isso não é novidade para você. Lembra que nós já trabalhamos esse deslocamento de vírgula lá nas operações com decimais. E aqui não vai mudar muito, você só tem que prestar atenção à nomenclatura ali da unidade de medida, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma tabelinha, como se fosse aquele quadro de valor, de lugar, de unidade, dezena, centena, parece, né?
mas aí no lugar do valor a gente vai ter a unidade de medida, milímetro, centímetro, decímetro, metro, tá? Se eu quero transformar de metro para centímetro, olha aqui, ó, o metro está aqui, pertinho do meu dedo, e centímetro, ó, eu pulei uma, duas, tá vendo? Porque eu multipliquei por 100. Se eu precisasse transformar metro em decímetro, eu multiplicaria por 10, então a vírgula deslocaria apenas uma vez. Lembra disso? Se não lembra, eu te ajudo. É assim, quando eu estou multiplicando por 10, o 10 tem um zero, então eu vou deslocar a vírgula uma vez. Quando eu multiplico por 100, o 100 tem dois zeros, então eu desloco a vírgula duas vezes. E isso vai funcionar tanto na multiplicação, que é quando eu vou aumentar o meu número, quanto na divisão também. A operação seria inversa, eu tenho que transformar aqui, ó, milímetro em decímetro. Então, eu vou fazer a divisão deslocando a vírgula duas vezes, ok? Aí você pode estar falando assim, professora, e se eu esquecer na hora, é muita letrinha que eu não estou acostumado. Eu dou a seguinte dica, ó. Eu gosto de sempre rascunhar ali, porque o meu raciocínio funciona melhor. Aí você encontra o melhor caminho para você. Eu ponho a letra M no meio e eu já sei que eu tenho 3 unidades menores e 3 unidades maiores do que o M de metro, porque o metro vai ser o que a gente vai usar mais normalmente, tá? Então, ó, depois do metro eu tenho decímetro, centímetro, milímetro e antes aqui decâmetro, hectômetro e quilômetro. E aí, basta a gente fazer o deslocamento. Nesse exercício aqui, que você tem que fazer no seu livro, eu vou te dar uma dica aqui, ó, na lousinha agora, acompanha comigo e você vai conseguir, tudo bem? E é claro, encontre o melhor caminho para você. A matemática tem esse encanto. Você encontra ali o que é mais fácil para você. Vamos fazer comigo o exercício? Então aqui, nessa nossa dica, vai funcionar assim, eu tenho 1 quilômetro e eu preciso transformar em hectômetro, em decâmetro, em metro e assim por diante, tá? O que eu vou fazer primeiro aqui, que é mais prático para mim? Eu vou preencher esses espaços com o número zero, ok? Eu sei que são aqui 1 quilômetro, a minha unidade é 1 quilômetro. E aí, ó, preenchendo as outras unidades aqui, ó, eu preencho com o número zero. E aí, como é que vai funcionar agora? Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, a vírgula após o 1, porque o 1 é o número inteiro, 1 quilômetro. Transformando em metros, vamos transformar em metros. Olha lá, eu só vou deslocar a vírgula para depois aqui da minha unidade de metros. Tá, professora, entendi como é que funciona esse deslocar da vírgula. Aqui, ó, 1000 metros, que é o mesmo que 1 quilômetro. Centímetro, eu vou para depois do centímetro, olha aqui, ó, viu? Então, a gente tem 100.000 centímetros, que equivalem a 1 quilômetro. Mas e no cálculo, como é que funciona isso? Basta você multiplicar. Se você vai transformar quilômetro para metro, eu já adianto que esse é o mais comum, que vocês vão encontrar nos exercícios. Basta você pegar o valor e multiplicar por 1000, de acordo com a tabelinha que vocês têm lá no livro. 1 vezes 1000 é igual a 1000, olha aqui o valor, 1000, viu só? Vamos ver outro exemplo? Neste outro exemplo aqui, nós vamos fazer a operação inversa, que seria a divisão, tá? Como é que vai funcionar? Vou novamente preencher os espaços com o número zero. E aquela dica que eu falei, é mais fácil para mim, você ver se isso te ajuda. Eu costumo colocar no central, aqui ó, no centro, o M, e eu sei que menores do que o M de metros, eu tenho 3 unidades, e maiores do que o M, 3 unidades também. E sempre a diferença delas é da base 10, tá? Então, vou preencher aqui com o zero, porque eu quero unidades maiores do que o metro, então eu vou ter que dividir. Aqui eu tenho a vírgula depois do 1, porque equivale a 1 metro, certo? Quero transformar o metro em decâmetro, então você coloca a vírgula aqui, ó, depois da palavrinha decâmetro. Então, 1 metro equivale a 0,1 decâmetros. Aí, professora, e agora? Eu não sei se eu falo metro ou se eu falo decâmetro, já que eu tenho valores decimais aqui. Você vai considerar a parte inteira. Qual é a parte inteira desse valor? Não é a que vem antes da vírgula? Então, se o valor que está antes da vírgula está abaixo do decâmetro, aqui são 0,1
decâmetros. Ah, professora, e quando tem que transformar metro em quilômetro? Você já me disse que é o que vai ser mais comum nos meus exercícios. Então, você vai colocar a vírgula lá, ó, depois do quilômetro, certo? Então, aqui, ó, 1 milésimo de quilômetro, ou 0,001 quilômetros. E eu já falei, são quilômetros porque a minha parte inteira está abaixo do quilômetro. Ah, professora, e na operação, como é que funciona esse? Basta pegar 1 metro para transformar em quilômetro, você faz 1 dividido por 1000, já que a gente tem a diferença aqui, ó, de 10, 10 e 10, ou transformando em 1000 a gente desloca a vírgula 1, 2, 3 vezes, ok? Vamos ao último exemplo, a última dica? Agora, o valor é esse daqui, ó, professor. Eu tenho 55,7. E agora, como é que eu falo esse valor? Porque eu sei que tem o metro, né, o M de metro depois. São 7 metros ou são 55 metros? Lembra o que eu falei da parte inteira? Qual é a parte inteira? O 55 ou o 7? É o 55, certo? Então, são 55 metros e 7 ou 700, que representaria o quê? A próxima aqui, ó, os centímetros, milímetros ou qualquer um dos outros, tudo bem? 55,7 metros, tá? E como é que eu vou encaixar esse valor aqui, ó, preenchendo no meu quadro? Bom, eu sei que os 55 são metros, então eu vou pegar o que representa a unidade do meu metro, tá? Vou colocar aqui, então, o número 5. E esse daqui que representa a dezena, ele vai ficar aqui. Nossa, mas por que vai ficar? A questão é a seguinte, eu não tenho aqui, ó, 10 metros equivalem a 1 decâmetro, então eu tenho aqui, ó, 5 unidades de decâmetros, tudo bem? Que ficaria o mesmo que 50 metros. Agora aqui eu vou deixar a vírgula, porque já tem lá, e o 7 vai ficar aqui, tudo bem? E eu posso ler esse 7 como 7 decâmetros, ou 70 centímetros, ou 700 milímetros. Aí vai depender da leitura aí correspondente à quantidade de zeros. Eu vou preencher com os zeros ali também para facilitar o meu deslocamento de vírgula, tudo bem? Você pode colocar o zero depois da vírgula, do posicionamento. Eu gosto de colocar antes. Então, vamos lá. A vírgula já está aqui porque são 55,7 metros, já que o meu número aqui, o mais próximo da vírgula, antes da vírgula, está em metro. Se eu preciso transformar em quilômetros, que eu já falei que é o mais comum, então a gente vai deslocar 3 vezes, ó. 1, 2, 3, que é o mesmo que este valor dividido por 1000. Então, este vai ser o resultado, olha só, com um número grande, né? Aí esses os últimos zeros você desconsidera. Agora, se eu preciso transformar isso daqui, que está em metro, em decâmetro, então basta eu deslocar a vírgula apenas uma vez, porque eu estou dividindo esse valor por 10, então vai ficar 5,570 ou 57. Ficou claro aqui? Espero que eu tenha ajudado. E aí, legal, né? Foi fácil? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esses e muitos outros, tá bom? Então, a nossa aula acabou. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu comprometimento. A gente se vê na próxima aula.